Meditar na palavra. Eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 16 até o verso 31. Quem abriu, diga amém. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Diz assim a palavra: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram até o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, Senhor, ver tantas coisas que o Senhor fez na vida de homens do passado, teus servos, que com uma coragem, um destemor tão grande, Senhor, proferiram a Tua palavra, mostraram o Teu Evangelho, revelaram a Cristo Jesus.
Senhor, quando lemos estas palavras, o nosso coração se enche de alegria, Pai, e também, ó Deus, de desejo de sermos também instrumentos em Tuas mãos, mostrando o verdadeiro caminho, pregando o verdadeiro Cristo, pregando a salvação por meio do Senhor, meu Pai. Por isso, desperta a Tua igreja, Senhor, a compreender cada vez mais a Tua palavra, e na ousadia do Teu Espírito Santo, sermos pregadores desta palavra, aonde quer que o Senhor nos levar, Pai. Usa os Teus filhos, me usa, Pai, também nesta noite, para ser um instrumento Teu, Senhor, falando e ensinando ao Teu povo. Eu te peço isso, no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra de hoje é A Religiosidade Vazia. Havia um ditado que ouvíamos muito de nossos pais, que dizia mais ou menos assim, né? Futebol, política e religião são coisas que não se discutem. Quem ouviu esse ditado dos seus pais aí? Quem ouviu, né? Nossos pais falavam isso. Não, ó, você vai sair, vai para lá. Quando o assunto for religião, não discuta religião. Se for política, não discuta política. Se for futebol, não discuta isso. A verdade é, meus irmãos, que esse ditado nunca foi seguido tão fortemente no passado e no presente menos ainda, né? Porque as discussões mais acaloradas dos nossos dias envolvem sempre uma dessas coisas. Política, nos últimos anos tem sido tão acalorado esse debate, essa discussão política. Futebol, a mesma coisa, e também um pouco da religião. Mas quando nós vamos aos tempos do Novo Testamento, descobrimos que esse ditado, ele não surgiu na Grécia. Muito menos na cidade de Atenas, pois nesse lugar chamado Atenas, eles discutiam a respeito de tudo. Debater era uma prática dos gregos, e é por isso que a filosofia nasce justamente nesse berço chamado Atenas, né? Porque era da natureza dos gregos discutir, debater, né? Colocar para fora discussões que deveriam tratar. Atenas era o berço da alta intelectualidade. Se alguém no tempo do 5º século antes de Cristo queria ir para o lugar mais badalado a respeito de intelectualidade, esse lugar era Atenas. Lá estavam os mais notáveis sábios, os mais notáveis professores, as discussões mais acaloradas sobre temas. Foi lá que surgiram e atuaram os maiores filósofos que influenciaram toda a história do mundo ocidental. Então não há como a gente estudar a história do pensamento do mundo ocidental sem pelo menos passar por Sócrates, Platão e Aristóteles. São os 3 pensadores fundamentais que deram base ao pensamento ocidental. Nasceram, ou viveram, ou ensinaram em Atenas. E o Areópago, esse lugar aqui, que a gente vê aqui no texto, né, que Paulo esteve lá para poder pregar. O Areópago era um lugar em que se passou esse embate de Paulo. Era originalmente um tribunal instituído em Atenas no 7º século antes de Cristo. Então, mais ou menos no ano 700 antes de Cristo, esse tribunal existia. Ele foi instituído mais ou menos nesta época para julgar crimes entre os seus cidadãos. Então, era um tribunal secular, vamos assim dizer, de séculos, né, que tinha sido criado há muito tempo atrás. Um dos cidadãos gregos que foi julgado e condenado nesse lugar chamado Areópago foi o próprio Sócrates. Ele foi julgado nesse lugar, foi condenado a tomar o veneno, a cicuta, né, e morrer. Então Sócrates foi um deles. Mas na época de Paulo, esse tribunal chamado Areópago, ele já tinha perdido esta função. Então no 7º século ele tinha essa função de julgar, condenar e até punir cidadãos gregos. Mas no texto que nós estamos lendo aqui já não era 7º século antes de Cristo, já era o 1º século antes de Cristo.
primeiro século depois de Cristo. Então o tribunal já tinha perdido o seu pleno poder de julgar, mas ainda ele existia, esse tribunal. Se manteve a tradição de ser um lugar para debates e discussões políticas, filosóficas, sociais entre os seus cidadãos. Podemos dizer que era como se fosse uma Praça do Pacificador em Caxias, né? Se bem que hoje também não tem muita discussão lá, mas antigamente as pessoas iam para a Praça do Pacificador, lá no centro do Rio, para o chamado Largo do Batata, Largo do Carioca, né? No Largo da Carioca a gente passava ali, tinha um monte de pessoas ali falando, né? Enfim, então era um lugar desses debates, dessas discussões. Então na época de Paulo, esse tribunal ele tinha essa qualidade, não mais o poder jurídico e de julgamento, mas ainda mantinha a tradição de ser um lugar para debates, para discussões. Paulo começou a pregar o evangelho nas praças de Atenas, e pessoas começaram a ouvir aquele, como diz aqui o texto, aquele tagarela, começaram a se interessar por aquela mensagem nova. Que mensagem nova é essa? Um homem que morreu, ressuscitou, que coisa é essa? É um Deus, é um homem? Então as pessoas começaram a ouvir, a aceitar a fé. Outros começaram a contender com Paulo, começaram a discutir com Paulo, especialmente, como diz aqui o texto, duas escolas de pensamento muito famosas na época, os epicureus e os estoicos. Eram duas escolas famosas que mantiveram a sua tradição por muitos séculos, os epicureus e os estoicos. Eram duas correntes de pensamento que propunha ao homem o caminho de uma vida feliz. Ensinavam, ou pelo menos tentavam ensinar, como o homem poderia ser feliz. Os epicureus acreditavam que a felicidade viria ao homem por meio de um próprio esforço humano em controlar as suas emoções e desfrutar dos prazeres e fugir das dores e sofrimentos, né? O lema dos epicureus era esse: o maior número de prazer e alegria e o menor número de sofrimento e dores. Fuja das dores, fuja dos sofrimentos e se aproxime dos prazeres, que você vai ter uma vida feliz. Nós vemos que essa ideia, ou pelo menos esse pensamento, sobrevive até os dias de hoje, de pessoas que querem uma vida só de prazer, de alegria, e muitas vezes não se preparando para a realidade do sofrimento e das dores. Era uma escola filosófica, e essa filosofia, ela persiste até os dias de hoje. Semelhantemente, os estoicos também acreditavam que a felicidade era fruto de um esforço humano, em aceitar aquilo que a vida ou a natureza trazia, com uma certa indiferença e uma paz interior. Então eram duas escolas de pensamento que ensinavam caminhos de felicidade. E aí vem um tagarela falando de um outro caminho, diferente, de um Deus que se tornou homem, e isso começou a criar esse debate, começou a se criar essa discussão. E não foi à toa, irmãos, que esses filósofos dessas correntes de pensamento, ao ouvirem Paulo, eles ficaram revoltados, pois Paulo mostrava um caminho diferente de felicidade. Vamos ver aqui no verso 18 e 19. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e uma tal de ressurreição. Então, tomando Paulo consigo, levaram até o lugar, Areópago, levaram até o tribunal, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então eles tomaram Paulo e levaram para aquele tribunal para que Paulo pudesse ser julgado. A ideia foi essa: nós estamos te trazendo aqui para julgar você e julgar a mensagem que você vai nos trazer. O tribunal, como eu disse, não tinha mais poder jurídico, mas de fato era um tribunal
era um tribunal popular e intelectual. Imagine os irmãos sendo levados para esse tribunal chamado Areópago. E Paulo foi colocado lá. E Paulo foi com toda coragem, destemor, e colocou lá. E Paulo, que era um homem também altamente intelectual, altamente preparado, formado nas melhores escolas, então Paulo sabia muito bem como transitar nessa situação. E Paulo começa o seu discurso, irmãos, eu já li muitas coisas sobre esse texto aqui, e muitos estudantes de retórica leem esse texto, porque aqui tem recursos de retórica muito preciosos que Paulo usa, e Paulo começa o seu discurso usando um recurso de retórica muito popular em qualquer época, especialmente na época dele, porque a retórica era uma matéria que todo bom estudante precisava saber falar em público, saber debater. E Paulo usa um recurso de retórica chamado ironia. Paulo começa o seu discurso no verso 22, deixa a Bíblia aberta. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo, o que, meus irmãos? Acentuadamente religiosos. Paulo faz um elogio, mas não era um elogio não tão elogioso, vamos assim dizer. Vocês são acentuadamente, ou seja, passaram da conta de ser religiosos. Para mostrar-lhes, obviamente que Paulo coloca esta base no início do seu discurso, para mostrar aos seus ouvintes, por meio de diversas premissas que ele iria colocar, que os atenienses, nesta matéria de religiosidade, na verdade eles eram ignorantes. Eles estavam vivendo uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem Deus. Então por isso que Paulo começa a dar essa base ao seu discurso, dizendo: vocês são acentuadamente religiosos, mas como nós vamos ver, ele coloca uma série de premissas que no final eles mostram que os atenienses na verdade eram ignorantes nesta matéria sobre a verdadeira religião. Eles eram tão religiosos, irmãos, que a idolatria na cidade de Atenas cobria a cidade inteira, ao ponto de um dos escritores da época dizer o seguinte, havia um ditado na época dizendo o seguinte, que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem, de tantas imagens que havia na cidade de Atenas, de tantos pórticos que havia, todos os prédios, havia uma imagem a um Deus que eles adoravam, e eles adoravam muitos deuses. E daí vem essa expressão de um dos escritores da época, que é mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem, um cidadão. E Paulo, estando em Atenas, diz o início do texto que lemos, que ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso. Irmãos, Atenas era, vamos comparar, em termos de idolatria, era pior do que algumas cidades que nós conhecemos por aí, Tinha imagem para tudo que era lado. E Paulo andando nessa cidade, Paulo foi vendo as imagens, os deuses, e é por isso que o verso 16 diz assim, que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito, o que aconteceu com o seu espírito, irmãos? Se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Eles eram acentuadamente religiosos, mas o que vem a ser a religião em si? O que é a religião? Então a primeira pergunta que nós precisamos responder nesta noite é: o que é religião? No senso comum, irmãos, religião, se você perguntar lá fora para qualquer pessoa, o que é religião para você? Qual é a resposta que você espera ouvir de uma pessoa? A religião é acreditar em alguma coisa. Uma pessoa é tida como religiosa se ela acredita em alguma coisa. E uma das coisas que marca todos os povos da terra
é que eles possuem algum tipo de religião. É interessante que você vai nos povos mais isolados que existe no mundo, tem algum tipo de culto que aqueles povos praticam. Se você vai numa tribo indígena, eles possuem lá rituais dos mortos, rituais aos mares, rituais à pesca, ao plantio, né? A Índia, por exemplo, é um país acentuadamente religioso. Lá se cultuam de tudo, desde um rato até uma vaca. Eu não ia gostar de morar na Índia, não. Na Índia a gente não ia poder fazer churrasco, meus irmãos. Olha, quem gosta de churrasco aí? Então, se você nascesse na Índia, acabou. Churrasco só de outras coisas, de barata, escorpião, sei lá, mas de vaca, de boi, não ia ter, porque é animal sagrado. Eu já vi uma reportagem que eu fiquei espantado, de um templo que existe na Índia, onde os ratos são cultuados. Não sei se você já viu essa reportagem, porque eles consideram que um daqueles ratos pode ser uma reencarnação de um parente seu que foi reencarnado. Então você não pode maltratar os ratos, porque o rato pode ser uma reencarnação. Meu Deus, que loucura! Então, se Paulo se revoltou em Atenas, se Paulo hoje visitasse a Índia, também ele ia ficar revoltado. Então, para muitos irmãos, religião é adorar alguma coisa, é cultuar alguma coisa, desde um animal, até um pedaço de pedra, até um pedaço de madeira. As pessoas se sentem religiosas por isso. Mas saindo do senso comum e indo para o campo teológico, o conceito de religião é definido de outra maneira. Pela teologia, nós entendemos que religião é o que João Calvino escreveu num dos seus livros, a Institutas, e que ele cunhou o seguinte termo em latim: o sensus divinitatis. O que significa isso, pastor? É o senso divino que Deus colocou no homem para que este homem se volte para Deus. Então, quando Deus criou o homem, o próprio Deus colocou na alma humana, no coração humano, esse senso de buscar a Deus, de querer a Deus, de precisar de Deus. Calvino definiu isso como o senso da divindade, que todo ser humano tem isso dentro de si, mesmo aqueles que não têm consciência disso, e é por isso que todo ser humano, ele é impulsionado a adorar alguma coisa. E é por isso que, não se voltando para o Deus verdadeiro, o homem precisa voltar-se para algum Deus, seja ele um animal, seja ele um pedaço de madeira, seja ele o dinheiro, seja ele o prazer que esse mundo dá, ou seja ele o seu próprio eu. Tudo isso é expressão de religiosidade dentro do próprio homem, porque o homem não consegue fugir disso. Então podemos afirmar que o homem não pode ficar sem religião, pois sua alma tem sede de Deus, e esta sede só pode ser saciada com algo, nem que seja um Deus, né? Obviamente que na tentativa de saciar essa sede, esse homem se volta para algum Deus falso. É por isso que nós vemos pessoas adorando o dinheiro, e mesmo acumulando bilhões, essas pessoas não se saciam, porque esse Deus não pode saciar o coração humano. Nós vemos pessoas que desfrutam dos prazeres deste mundo, e quanto mais desfrutam desses prazeres, mais querem, porque esse Deus não pode saciar o coração humano. Pessoas, né, que buscam tantas formas de cultuar, de tentar saciar esse desejo, esse senso de divino que há na sua alma, e essa sede não pode ser saciada em nenhum outro lugar. Por isso que tem uma famosa frase de Agostinho de Hipona que diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não descansar em ti. O homem não consegue descansar em coisa alguma, se não buscar a Deus.
E é por isso que nós vemos uma humanidade correndo para tantas coisas, expressando a sua religiosidade de tantas formas, mas uma religiosidade vazia. O que Paulo viu em Atenas, irmãos, nós vemos ainda hoje. Uma religiosidade que atira para todos os lados, cheia de adereços, de imagens, cânticos, rituais, obrigações. Podemos dizer que é uma religiosidade visível, ampla, mas que, como diz aqui o texto, Paulo olhou naquele panteão de coisas dedicadas a deuses, e os gregos eles eram tão religiosos, que eles tinham medo de deixar algum deus de fora da sua adoração. E é por isso que Paulo encontrou lá no meio daquelas imagens todas, uma placa dizendo, o que estava lá dizendo? Ao Deus desconhecido. O Deus que nós nem conhecemos. Olha, se você é um Deus que nós não conhecemos, nos perdoe, mas nós estamos adorando a Ti. E era essa a intenção dos gregos. E quantos são aqueles, irmãos, que acham que servir a Deus é ir para uma das esquinas e ali fazer um sacrifício qualquer para obter algo? Quantos são aqueles que acham que servir a Deus é fazer alguma penitência para conseguir o perdão e o favor do Senhor? Não, nós temos que fazer essa penitência, nós temos que pagar essa promessa. Quantos são aqueles que acham que servir a Deus é conectar-se com a natureza e viver em harmonia com o seu eu interior, né? Fica lá, o zen, né? O estático, né? Fazendo lá os mantras. E quantos são aqueles que acham que não são religiosos pelo fato de viverem sem saber na religião da desesperança e do desespero, chamada ateísmo? Até os ateus, irmãos, é uma religião sem fé. Então não tem como fugir. Até o ateu que diz, eu não creio em nada, no fundo ele está crendo em alguma coisa. Ele tem uma cosmovisão, ele tem uma definição sobre o que é a vida espiritual, ainda que ele diga que essa vida espiritual é vazia, é uma definição. Então até mesmo o ateísmo, que nós chamamos de uma religião da desesperança e do desespero. A verdade é, irmãos, que desde o Éden, desde a queda, quem esteve aqui domingo passado à noite ouviu a mensagem, que desde a queda, o homem tem tentado cobrir a nudez da sua alma com as folhas da figueira de muitas religiões que o homem criou para si. As religiões são como folhas de figueira, o homem tentando cobrir a nudez da sua própria alma, tentando agradar a Deus de uma forma que o próprio Deus não autoriza. Voltando a citar Calvino, ele estava certo quando disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós podemos acrescentar uma fábrica de religiões. O coração humano é uma fábrica de religiões. E Paulo, depois de fazer essa observação sobre a religiosidade dos atenienses, Paulo começa a mostrar a verdadeira religião, irmãos, o verdadeiro Deus. Paulo mostra que o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, compreendia conhecer o Deus que eles desconheciam, ou melhor, que eles não queriam conhecer. Os atenienses não queriam conhecer o Deus verdadeiro. E Paulo começa a mostrar quem era esse Deus. Esse discurso de Paulo em Atenas é precioso, irmãos. Precioso. E na primeira parte, do verso 24 ao verso 28, Paulo começa a mostrar quem é esse Deus. Que, olha, aquele Deus que vocês escreveram lá, ao Deus desconhecido, Paulo diz aqui no verso 24, finalzinho do verso 23 e 24, ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. E que Deus era esse? Paulo começa a descrever esse Deus. O Deus que fez o quê, meus irmãos? O mundo e tudo que nele existe,
sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Paulo começa a mostrar, a responder, quem é esse Deus? E todo homem precisa reconhecer, irmãos, em primeiro lugar, que Deus é o Criador. Paulo, ao começar esse discurso expressando isso, Paulo fere uma crença grega antiga de que o mundo sempre foi eterno. Era uma crença que os filósofos ensinavam isso, Aristóteles foi um deles, a crença de que o mundo sempre foi eterno, o mundo não foi criado, o mundo foi sempre eterno. E Paulo já combate essa primeira crença, dizendo, não, esse mundo que nós vivemos tem um Criador, e como Criador, Deus tem total domínio e autoridade sobre aquilo que Ele criou. Olha o que diz aqui o verso 24, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, e Paulo diz, sendo o Senhor de quê, meus irmãos? Do céu e da terra. Paulo já começa, vamos botar assim, já começa a colocar o pé na porta, dizendo, Ele é o Criador de tudo, Ele tem autoridade sobre céu e terra. E Paulo não para por aí. Os gregos tinham um panteão de deuses. Quem já estudou alguma coisa sobre a Grécia Antiga, já deve saber disso, né? Tinha um panteão de deuses, um para cada aspecto da natureza. Tinha o Poseidon, que era o deus dos mares e dos oceanos. Quando os gregos tinham que fazer uma navegação longa, eles apelavam para Poseidon deixar o barco, o navio ir navegando tranquilamente. Eles tinham, por exemplo, Apolo, o deus do sol, da beleza. Eles tinham o Cronos, o deus do tempo. Daí que vem a palavra cronologia, né? Então a palavra cronologia nasce exatamente desse termo Cronos, do deus Cronos, grego. Tinha o deus Momo, o rei do sarcasmo, da zombaria, né? Então às vezes quando você vê no carnaval assim, o rei Momo do carnaval, você às vezes nem entende muito bem, tudo isso tem aí uma ligação histórica. Era o rei do sarcasmo, da ironia, né? Da zombaria. Interessante que nesse discurso, irmãos, Paulo vai confrontando alguns desses deuses. Primeiro ele coloca o Deus como criador de todas as coisas. E agora Paulo começa a trazer esse Deus e começando a combater os deuses gregos com o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, Paulo confronta o panteão mostrando que o Deus que eles não conheciam que era, por exemplo, de verdade, o Senhor do tempo. Não é Cronos o Senhor do tempo. Paulo diz aqui no verso 26, olha só, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e Paulo diz, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Ao falar isso, Paulo estava dizendo, o Cronos de vocês é menor do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu vos apresento, né? Paulo também diz que o Senhor não precisa de nada dos homens, no verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque na cultura grega também tinha isso, de que os homens tinham que sempre fazer alguma coisa para os deuses ficar tranquilos, para os deuses não punir os homens. E Paulo diz, olha, o Deus que eu vos apresento, Ele é tão poderoso, tão Senhor, que Ele não precisa de nada que os homens possam fazer para Ele.
E Paulo continua confrontando, né? Os gregos tinham alguns deuses que eram o Deus que eles consideravam que deu vida à humanidade. E Paulo diz, nada disso. Verso 26, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, né? E diz aqui, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e nele existimos. Então Paulo apresenta o Deus Todo-Poderoso. E diz assim, olha, o panteão de vocês de deuses não significa nada diante do Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo não para por aí. Paulo está. Não é à toa que no final eles vão se revoltar com Paulo, porque, irmãos, compreender esse discurso de Paulo é algo maravilhoso, porque ele está ali destruindo os argumentos gregos. Ele está ali confrontando as crenças gregas uma a uma, combatendo cada uma delas. E no verso 30, Paulo aumenta o tom mais ainda. Paulo mostra que esse Deus que é o Senhor, ele está irado com os homens. E no verso 30, Paulo diz que esse Deus que é o Senhor, que é juiz, ele está fazendo uma notificação para que todos os homens respondam a ele. E qual é a razão dessa notificação? Vamos ver aqui o verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, faz o que, meus irmãos? Notifica aos homens que todos, em toda parte, devem fazer o que, meus irmãos? Se arrepender. E mais uma vez, esse termo aqui, notificar, às vezes a gente lê a coisa no português e não sabe os detalhes, mas esse termo notificar, especialmente alguns irmãos aqui que são da área jurídica, talvez vão saber muito bem. Notificação é quando um juiz, ele notifica alguém para que se apresente ao tribunal. No meio jurídico, um cidadão que recebe uma notificação de um juiz, ele pode pegar essa notificação e rasgar? Ele pode amassar e jogar de lado? Não. Uma notificação, ela tem que ser obedecida. O cidadão tem que se apresentar ao juiz. Então, quando Paulo usa esse termo aqui, é um termo forte, dizendo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está notificando toda a raça humana, todo cidadão. O homem estava em pecado perante Deus, pois servindo e adorando a imagens de prata, de madeira, o homem estava ofendendo o verdadeiro Deus, o Deus Criador. E essa notificação, meus irmãos, entenda, não é só para aqueles que adoram imagem, mas é para todos aqueles que deixam de adorar o Deus verdadeiro, colocando outro Deus em seu lugar. Essa notificação, ela continua de pé. Deus notifica a todos os homens. Há uma notificação espalhada para a humanidade. Todos os homens estão sendo notificados por Deus. Todos os homens que estão servindo a outros deuses, cultuando a outros deuses, sejam eles de madeira, sejam aqueles que adoram dinheiro, sejam aqueles que adoram o seu próprio eu, sejam aqueles que adoram os prazeres do mundo, esses homens estão sob uma notificação e precisam se apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então Paulo usa aqui um termo tremendo. E Paulo mostra, olha a ironia do discurso de Paulo. Paulo mostra que não era ele, Paulo, que estava num tribunal. Vamos voltar ao início da mensagem. O Areópago era um tribunal, que aqueles homens levaram Paulo para o tribunal. Mas em seu discurso Paulo diz que não era ele que estava no tribunal, é a humanidade inteira que está diante de um tribunal. O tribunal do justo juiz, do Senhor dos senhores, desse Deus que notifica toda a raça humana. Então, na verdade, toda a humanidade está diante do tribunal de Deus, que em breve o justo juiz irá se apresentar para julgar a humanidade. E Paulo diz quem é esse justo juiz. Quem é esse justo juiz? Quem é que vai julgar? Paulo diz, no verso 31, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar
alguns cidadãos, é isso que Paulo disse? Há de julgar o que, meus irmãos? O mundo inteiro, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Paulo reverte a situação. Olha como é precioso. Ele é levado para um tribunal e Paulo diz: não sou eu que estou no tribunal, são vocês que estão no tribunal. Vocês que estão adorando falsos deuses, vocês que estão vivendo em religiões falsas, são vocês que estão debaixo de uma notificação. E somente por meio de Cristo, desse justo juiz, irmãos, é que nós podemos experimentar a verdadeira religião. Ou seja, o que é a verdadeira religião? É ser religado ao Criador novamente e viver debaixo da paz, da salvação que Ele nos traz. Então a verdadeira religião, irmãos, é estar ligado a Cristo. O termo religião também significa isso, religado, alguém que está religado com Deus. Então não é um mantra, não é um sacrifício qualquer que o homem pode fazer, que vai religar ele a Deus. Somente Cristo pode nos religar a Deus, o justo juiz. Amém, igreja? Mas nós sabemos, irmãos, que abandonar as falsas religiões não é fácil. Como é difícil reconhecer que estamos errados. É ou não é, meus irmãos? Se tem uma coisa que o ser humano é duro, né, orgulhoso, como disse a irmã, é duro para reconhecer, é reconhecer quando ele está errado. E no texto vemos que alguns ouviram Paulo, a grande maioria ignoraram o que ele disse, e alguns poucos seguiram. Então a grande maioria ignorou o que Paulo diz. No verso 32 diz: quando eles ouviram falar dessa ressurreição dos mortos, o que diz a Bíblia que eles fizeram, irmãos? Uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, em que o lema é esse, o lema que permeia a nossa sociedade é esse: que todas as religiões são verdadeiras e boas, e que ninguém precisa tentar converter o outro para a sua religião. Não é isso? Não é isso que a gente ouve por aí? Não é isso que se ensina por aí? Ah, você tem a sua religião, eu tenho a minha, não me tente converter a sua, que eu não tentarei te converter a minha. É o lema que rege a nossa sociedade, de que todas as religiões são válidas, que todas as religiões devem dar as mãos, porque no final todos nós somos amigos. Em boa parte, irmãos, por exemplo, dos países islâmicos, os cristãos não podem pregar o evangelho, porque há leis severas que punem quem prega e quem deixa o islamismo. Há países no Oriente Médio que, se um cristão pregar o evangelho para um cidadão daquele país e ele deixar o islamismo e se converter ao cristianismo, o cristão é punido e aquele que se converteu também é punido. Leis severas. No Ocidente, ainda que não seja uma forma de lei, nós vemos uma pressão do politicamente correto para que os cristãos não oportunem outros, dizendo que a sua fé é a verdadeira. É o lema da nossa sociedade ocidental. Você que é cristão, fique caladinho, não fale da sua fé para ninguém, não oportune as pessoas com a sua fé. É a pressão que nós vivemos, tanto na época de Paulo como a de hoje, irmãos. São esses os que escarnecem da fé cristã. Alguns anos atrás, não sei se alguns irmãos vão se lembrar, uma grande emissora de TV debochou da crença cristã de que Maria teria engravidado de Jesus por uma obra do Espírito Santo. Eu me lembro que eles lançaram uma campanha, se eu não me engano, acho que do aborto, e nessa campanha uma grande emissora, não vou falar o nome, mas uma grande emissora do Brasil, num dos seus quadros, debochava
da crença de que Maria teria sido engravidada pelo Espírito Santo. Eu já vi também imagens de Jesus sendo ridicularizado de diversas formas. Recentemente foi nas Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, foi um deboche, um escárnio à fé cristã. Então, irmãos, os escarnecedores, eles estão ainda no nosso meio. Estão escarnecendo da fé. Os escarnecedores estarão por aí, meus irmãos. Mas alguém pode se enganar a si mesmo, achando que pelo fato de não escarnecer, são menos culpados. Não, pastor. Alguém pode até chegar um parente seu, um amigo seu, e dizer, não, eu não escarneço da fé cristã. Eu só não sigo a fé cristã, mas eu não escarneço. Entenda, irmãos, isso não faz dessa pessoa menos culpado. A notificação é para ele também. A notificação é para todos aqueles que não adoram ao Deus verdadeiro, independente se escarnece ou não. A notificação é para todos. Devemos entender que sem a proteção do sangue de Cristo, sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o homem está perdido e tem uma notificação dizendo, você tem que se apresentar ao tribunal do Deus Criador. E essa notificação, Paulo diz aqui com todas as letras, que tem uma frase só nesta notificação: arrependa-se hoje mesmo. É a notificação que Deus manda para toda a humanidade. Mas alguém pode insistir e dizer, não, pastor, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa justa, e que não deseja o mal de ninguém. Geralmente as pessoas vão por esse caminho, né? Quando você fala do Evangelho, olha, puxa, olha, eu gosto tanto da fé cristã, olha, eu admiro os cristãos. Eu não sou cristão ainda não, mas, olha, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, sou quase um cristão. Quem pensa desta maneira, irmãos, no fundo, pensa que esta justiça que nós homens fabricamos, uma justiça tão pobre, possa agradar a Deus. A justiça humana é trapo de imundície perante o Senhor. Todo esforço humano que o homem possa fazer, ainda não pode agradar a Deus. E ofende a Deus, irmãos, de duas maneiras. Quem tenta, pela sua própria justiça, achar que Deus tem que ser agradado da sua própria justiça, ofende a Deus de duas maneiras. Primeiro, desconhecendo quem é Deus. É a mesma coisa se você apresentar diante de um juiz humano, e você chega lá no ouvido do juiz, poxa, eu sou um cara legal, tal. O juiz não quer saber disso. Ele já tem algumas regras para julgar. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus todo-poderoso, é todo santo, totalmente justo, um Deus que não tolera o pecado. Nenhum pecado pode se apresentar a Deus. Deus é justiça pura, Deus é santidade pura, Deus é bondade pura, Deus é amor puro. Então tudo que ofende isso, ofende ao próprio Deus. E ainda que a pessoa tente se ocultar e esconder, e consiga esconder isso tão bem uns dos outros, nós conseguimos esconder isso tão bem uns dos outros, entenda, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe que todos nós somos pecadores. Então, tentar agradar a Deus com a sua justiça humana, isso ofende a Deus, porque você está tentando reduzir a Deus a uma justiça que não pertence a Ele. Ele é totalmente justo, Ele é totalmente santo. Diga comigo, Deus é totalmente justo, totalmente santo. Então, tentar agradar a Deus com a justiça humana ofende a Deus por isso. Você não está entendendo quem é o Deus que você serve. A segunda maneira que ofende a Deus é não reconhecendo de fato
o que Ele fez para trazer a nós tão grande salvação. Nós cantamos aqui nesta noite, Deus enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Então não reconhecer isso, irmãos, é ofender a Deus. Então quando alguém vai para alguma religião que tente agradar a Deus, né, como as pessoas dizem, todas as religiões são iguais. Não são iguais não, irmão. Porque se você nega Cristo, você está ofendendo a Deus. Porque a solução que Deus deu foi Cristo, não foi outra. Então rejeitar a solução que Deus deu é ofender o próprio Deus, é negar o próprio Deus. Então, todo homem está numa destas duas situações: com a notificação de Deus para o juízo que se aproxima, ou está com a notificação anulada pelo sangue de Cristo que cobre a sua vida. Todo homem tem a notificação na mão. Uma, ela já está anulada, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. E quem não tem Cristo, a notificação está valendo. Vai se apresentar diante do justo juiz. Resumindo, todo homem é alvo de Deus. Ouça isso muito bem. Todo homem é um alvo de Deus. Ou é um alvo do juízo de Deus, ou é um alvo do amor gracioso de Deus. É o homem, né, que se coloca na situação que ele quer se colocar. Todo homem, por natureza pecador, está debaixo do juízo de Deus. Mas Deus ofertou um caminho em que ele possa sair do alvo de ser um juízo, do juízo de Deus, para ser um alvo da graça e do amor misericordioso do Senhor. Religião nenhuma salvará o homem, somente Cristo. Eu creio que muitos que estão aqui já tiveram as suas notificações anuladas. Quem pode dar um glória a Deus aí? Que já teve a sua notificação, que viveu aí no pecado, mas que hoje está com a notificação riscada. E esse risco foi feito pelo sangue de Cristo Jesus. Notificação está anulada. Glória a Deus por isso. Porque ouviram o Evangelho, correram para os pés de Cristo, né, e hoje estão vivendo na presença do Senhor. Eu louvo a Deus, porque a minha notificação já foi anulada. No entanto, precisamos compreender, irmãos, que a religiosidade vazia pode até mesmo acontecer com alguém que está dentro da igreja. Não acontece só com alguém que está lá fora, não. Às vezes acontece com alguém que está dentro da própria igreja. Por quê, pastor? Porque ainda não teve o seu coração transformado, seu coração inundado pela alegria da salvação que Cristo traz a nós. Jesus não veio ser mais uma opção de religião. Em momento nenhum ele deixou isso. Ele ensinou isso, não. Jesus veio, ele não disse, venha a mim, porque eu sou mais uma opção de religião. Não, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele também disse, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele também disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E acrescenta, ninguém vem ao Pai, senão por esse caminho, chamado eu, que sou o Filho de Deus. Amém, igreja? Então Paulo nos mostra aqui, né, a religiosidade que permeia toda a humanidade. E todos que estão debaixo dessa religiosidade vazia, na verdade estão debaixo de uma notificação de Deus. Quantos de nós que estamos aqui já não vivemos em religiosidade vazia? Quantos que estão aqui que já não acenderam muitas velas na segunda-feira? Eu tinha uma vizinha que toda segunda-feira ela acendia a vela e a gente odiava por causa do fedor da vela, né? Mas ela era uma forma de religião.
Quantos que estão aí, quantos que estão aqui nesta noite, e que já adoraram e acreditaram na reencarnação, andaram por esses caminhos, achando que esse caminho era o verdadeiro. Mas louvado seja Deus, irmãos, que Deus nos tirou de tudo isso, rasgou a nossa notificação por meio de Cristo. Então Paulo, quando faz esse discurso aqui, irmãos, Paulo entendia muito bem isso. Paulo também foi um homem muito religioso, mas era um religioso sem Cristo, até que um dia ele encontrou o próprio Cristo, e aí ele entendeu que aquela religiosidade dele não servia de nada. Ele precisava estar ligado a Cristo. Que você esteja ligado a Cristo, servindo a Cristo, adorando a Cristo, porque só Ele é que rasgou a nossa notificação e nos faz apresentar a Deus com o coração puro. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Dizendo: Senhor, obrigado, porque a minha notificação já foi anulada pelo sangue de Cristo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos deu. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero que você nesta noite, ao ouvir essa palavra, você que está aqui, você que está ouvindo pela transmissão, que vai ouvir um outro dia, que você que ouviu essa palavra, você possa ir ser usado por Deus, para ir atrás dessas pessoas que ainda estão presas em falsas religiões, e dizer para essas pessoas que há um Deus verdadeiro, há o Cristo verdadeiro, há o Cristo que é o Senhor, o Salvador, é Ele que rasga, é Ele que anula as nossas notificações. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós já não estamos mais no alvo da ira de Deus, como cantamos no momento do louvor. A ira já foi destinada a Cristo. Nós agora somos alvo do amor, da misericórdia e da graça do Senhor. E que o nosso desejo seja sempre esse: adorar esse Deus vivo, esse Deus santo, esse Deus maravilhoso, todos os dias da nossa vida. Não ser apenas uma pessoa religiosa que vem à igreja, não. Cristo é o Senhor da tua vida, meu irmão. Você precisa estar ligado a Ele, firmado nele, firmado nas promessas do Senhor. Por isso, agradeça a Deus nesta noite, e faça esse voto com Deus, de andar sempre perto do Senhor, de adorar sempre esse Cristo, que nos trouxe tão grande salvação, que nos garantiu esse acesso ao Pai, que anulou o escrito de dívida, que pesava sobre nós. Já não temos condenação, estamos em Cristo Jesus. Então nós vamos cantar esse louvor, e você vai adorar a Deus nesta noite, agradecendo a Deus por este privilégio. A notificação foi rasgada que pesava contra ti, já não há mais culpa sobre ti, e você vai declarar nesta noite: perto quero estar, junto aos teus pés. Vamos adorar o Senhor.